Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Um Novo Dia da Comunidade Sol da Justiça. Estamos entrando nessa programação hoje, trazendo uma palavra de bênção, uma palavra de vitória para a sua vida, para a sua casa, no desejo de que Deus esteja ouvindo as nossas orações e abençoando você. Vivemos dias muito difíceis no nosso país, mas temos a esperança de que dias melhores virão, porque cremos num Deus soberano, um Deus que está acima de toda e qualquer situação. E é a esse Deus que nós chegamos agora adorando. E eu convido você a juntar-se conosco, adorando o Senhor com a comunidade Sol da Justiça, e nós voltamos já. Feitos ao Rei dos Reis.
essa semana eu fiquei com essa palavra no meu coração. E hoje eu gostaria de falar sobre intimidade com Deus. Como que nós alcançamos, como que nós vamos conseguir responder ao que Deus está desejando em relação a nós. Deus, Ele nos quer íntimos dEle. Mateus 26, 36 a 41 diz assim: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vamos ler até o 45. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhe disse: Ainda dormis e descansais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. E eu quero falar com você alguma coisa nessa noite sobre a diferença entre o conhecimento teórico e o conhecimento relacional experimental. O maior projeto de vida que nós podemos ter é conhecer a Deus. Não basta nós termos apenas um conhecimento exterior da Bíblia. Tal conhecimento tem também de estar escrito no nosso coração. O conhecimento bíblico, ele tem que nos levar a conhecer a Deus. Existem muitas pessoas hoje que conhecem a Bíblia inteira, tem muitas teorias da Bíblia, tem muitos posicionamentos da Bíblia, são chamados de teólogos, mas são vazios. Não têm conhecimento nenhuma da pessoa de Deus. Conhecem sobre Deus, que há uma diferença, eu saber sobre Ele, mas há uma diferença muito grande quando eu ando com Ele. Aí eu apenas não o conheço de ouvir falar. Eu gosto muito de Jó. Jó me impressiona muito, esse homem. Jó, a Bíblia começa classificando-o como um homem temente a Deus, como um homem que Deus olha para Satanás e desafia Satanás, dizendo: Você viu meu servo Jó? Não tem ninguém na terra como ele. Jó é demais. Era isso que Deus estava falando para o diabo. E o diabo ficou, bravo com Deus, falou: Também o Senhor dá tudo para ele. É fácil te servir dessa forma. E houve ali aquele desafio. E Jó, ele tinha uma vida de busca a Deus. Todas as madrugadas ele levantava, oferecia sacrifícios a Deus, orando e consagrando seus filhos diante do Senhor, a sua casa. E Jó era um homem próspero, um homem abençoado. Mas Jó passa por um momento tremendo de provação na vida dele, uma provação que o levou a desejar até mesmo não ter nascido. Tanto era o sofrimento de Jó, que ele disse: Por que no ventre da minha mãe eu não abortei? Por que eu fui nascer para que eu possa viver isso que eu estou vivendo, passar isso que eu estou passando? Mas chegou um momento na vida de Jó em que Deus veio no socorro dele, em que Deus muda a sorte de Jó, em que Deus se revela para ele de uma forma poderosa. E Jó faz uma declaração entre tantas, porque uma linda declaração que Jó faz é que ele sabia que o seu Redentor vivia. Eu sei, porque eu sei
que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele estava profetizando sobre Jesus. E chega um momento na vida de Jó, fala assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que o Jó estava falando? Há uma diferença entre te conhecer na teoria e uma diferenciação quando eu te conheço na prática. Agora eu te conheço de experimentar, agora eu te conheço de vivência, Deus. Agora eu te conheço, de estar lado a lado contigo. E essa diferença na vida de Jó é que tem que haver no nosso coração esse desejo de conhecer Deus dessa forma. Como que nós temos intimidade com Deus? Como que nós podemos encontrar intimidade com Deus? Em primeiro lugar, conhecendo a Deus como Pai. No versículo 39 aqui de Mateus, nós vimos o Senhor Jesus orando, a sua última oração pública ali no jardim do Getsêmani, junto com os seus discípulos. Estava o Senhor orando no momento tão delicado da vida dele. Olha como que ele se refere a Deus. Ele fala assim: meu Pai, algo muito íntimo, meu Pai. Claro que Deus era Pai de Jesus Cristo, mas havia uma intimidade entre Jesus e Deus, e algo que Jesus nunca perdeu de vista. Jesus, ele ministrava para multidões, curava, abençoava, falava a palavra, e ele se retirava a sós para estar com o Pai, porque era ali que ele desenvolvia uma intimidade com ele. Jesus já conhecia tudo sobre o Pai, mas ele nunca deixou de ter esse momento onde ele estava com o Pai a sós. Ele ministrava, ele tinha o seu ministério público, mas ele nunca deixou de observar o seu tempo de intimidade com Deus. E é interessante isso, que muitas vezes nós queremos impressionar a Deus pelos nossos feitos. Nós queremos chamar a atenção de Deus pelo que nós fazemos. E isso para Deus não impressiona Ele nem um pouquinho. Porque tudo que eu e você fizer para Deus, do melhor, de maior, a Bíblia diz que as nossas obras diante do Senhor são como trapos de imundícia. Agora eu impressiono a Deus quando eu me apresento diante de Deus como filho ou como filha que eu sou. Quando eu chego, meu Pai. Eu gosto daquela expressão do apóstolo Paulo dizendo Abba, Pai. Essa expressão no original diz assim: Pai, Paizinho. Uma intimidade, um relacionamento muito, muito profundo com o Pai. E aqui está Jesus dizendo meu Pai, se referindo a Deus como Pai. Na verdade, não basta apenas a gente chamar Deus de Pai, mas nós temos de viver de forma relacional, como filhos de Deus, com o Pai que nós temos. Mas acontece que isso, muitas vezes, é difícil para a nossa vida, porque nós temos, muitas vezes, uma relação do nosso Pai aqui da terra com o Pai dos céus. E o nosso Pai aqui da terra, muitas vezes, foi um Pai ausente, um Pai indiferente, um Pai que deixou faltar as coisas para nós. Muitas vezes o Pai aqui da terra falhou em muitas áreas da nossa vida e nós atribuímos isso para Deus. Nós achamos que Deus vai fazer igual o nosso pai fez. Nosso pai nos abandonou. Tem filhos aqui que eu sei que nem conheceram os seus pais, outros conheceram, mas o pai abandonou a família, foi embora, deixou por algum motivo. E aí a gente tem aquela sensação de que Deus vai fazer isso também conosco, que Deus não é bom. Tem outros que o pai era violento, extremamente mal, foi o meu caso, de um pai extremamente violento, mal. Então nós temos uma visão de um Deus mau, de um Deus que vai nos castigar todo o tempo, de um Deus que está só esperando eu errar ou você errar para dizer, agora você vai se ver comigo. Eu estava só esperando você fazer alguma coisa fora, você fez, agora você vai se ver, eu vou te castigar, vou acabar com você, porque era assim que o nosso pai se relacionava com a gente. Muitos de nós não temos uma visão correta de Deus como Pai, e Deus, Ele quer se relacionar conosco como Pai. A religião reduz a Deus a uma mera instituição, essa é a verdade.
um ser distante, um ser frio, um ser, né, muitas vezes uma força, uma energia, só isso. Mas nós sabemos que Deus é Pai. E como Pai, Ele é diferente do Pai aqui da terra. Jesus, certa vez, vendo essa dificuldade, eu acredito, na vida dos discípulos se relacionarem com Deus como Pai, de entenderem o que Ele estava querendo expressar de um Deus Pai. Jesus, Ele fala que, olha, o Pai de vocês aqui da terra, mesmo que Ele é muito mau, sendo Ele mau, Ele sabe dar boas dádivas aos seus filhos. Ainda que o pai seja muito ruim, tem aqueles que são muito mesmo, né? Mas mesmo que o pai falhou em muitas áreas, todo pai, ele deseja o bem do filho. Todo pai abre mão de coisas suas, muitas vezes, para si, para dar para o filho. Todo pai deseja ver um filho bem. Todo pai quer ver um filho bem casado, um filho formado, um filho com bom emprego, um filho realizado na vida. Todo pai quer isso. E Jesus disse, se o vosso pai, que é mau, sabe fazer isso, quanto mais o vosso Pai Celestial. A questão é que não existe nenhuma relação de um pai humano com o Pai dos céus. Isso tem que ser tirado da nossa vida. Isso tem que haver uma renovação na nossa mente, de nós entendermos isso. Mas como que eu vou entender? Eu falando para você? Não. Você vivendo isso, você tendo uma relação com Deus, um relacionamento com Deus como Pai, e Deus se revelando a você como Pai, e você entendendo que Deus como Pai, Ele não tem nada a ver com o Pai aqui da terra. Como Pai, Ele nunca vai falhar com os seus filhos, porque Ele é um Pai bondoso, Ele é um Pai que vai sempre trabalhar pelo melhor para os seus filhos. Claro que como Pai, mesmo como o pai que abraça, que beija, o pai que brinca com o filho, muitos aqui o pai nunca brincou com você, então você não tem muitas vezes uma visão de um pai que brinca, né? De um pai que cuida de você dessa forma. Talvez você nunca recebeu um carinho do seu pai nunca te deu um abraço. Seu pai nunca te pôs no colo, você nunca teve uma expressão de carinho do seu pai. Então você acha que Deus com você também é assim? Um Deus que nunca vai fazer um carinho por você, e não é verdade. A Bíblia diz que Ele é um pai que nos carrega no colo. Que bonito, hein? Diz na palavra de Deus que Ele quer fazer conosco, nos pegar no colo, nos carregar. Só que claro que Ele é um pai também que nos corrige quando nós estamos errados. Ele diz que se Ele não nos corrigir e nós não aceitarmos a correção, nós seremos filhos bastardos. E um filho bastardo vai dar tristeza para o coração do pai e da mãe. Por isso Ele nos quer como filhos, não bastardos, mas como filhos legítimos, que sabem obedecer, que sabem aceitar a correção do pai, que sabe se acertar com o pai quando faz algo errado, sabe chegar diante do pai e dizer: Pai, perdoa, sabe se aproximar do pai. E é assim que Deus quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele como Pai. E a nossa intimidade vai ser revelada em Deus quando nós realmente o conhecermos como Pai. A segunda coisa que Deus deseja nesse processo de intimidade na nossa vida é que nós nos entregamos à sua vontade, mesmo que isto signifique a cruz. Jesus, ele chega para o Pai e ele diz assim para o Pai no versículo 39: Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Olha, Pai, sabe o que Jesus estava falando? Pai, não é isso que eu quero para mim, não. Jesus era homem. Como homem, ele sabia o que era uma morte de cruz. Ele sabia que a morte de cruz era uma morte muito terrível, uma morte amaldiçoada na época. E a cruz era símbolo de maldição. E uma pessoa que morria na cruz eram os piores espécies de marginais, de pessoas rebeldes. Eram essas pessoas que eram condenadas à cruz. E Jesus fala: Pai, meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Eu não quero ir para a cruz, Pai. Como homem, eu não quero passar por tudo isso. Mas eu acho tremendo aí. Todavia,
não seja como eu quero, e sim como tu queres. Que lindo, irmãos. Ainda que a situação não era da maneira que ele desejava para ele, mas ele se entregava, ele se submeteu à plena vontade do Pai. Ele se entregou ao Pai porque ele sabia que o plano do Pai para a vida dele era sempre paz, e sempre ia ser bom, perfeito e agradável. E é isso que diz a palavra de Deus. A vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Só que muitas vezes a vontade de Deus, ela não está condizendo com a nossa vontade, porque a nossa vontade, ela preza pelos desejos da nossa carne, e a vontade de Deus, ela preza por aquilo que é do nosso espírito, para que nós possamos nos alinhar com o coração e com a vontade de Deus. Uma pessoa que me impressiona, uma pessoa que, como um exemplo de quem se nega totalmente para fazer a vontade de Deus, é Abraão. Abraão, ele foi chamado amigo de Deus. Já pensou? Já pensou Deus chamar eu ou você de amigo? Pois bem, foi isso que Abraão ouviu de Deus. Deus falou: olha, Abraão é meu amigo. Eu e Abraão, nós temos uma amizade, nós andamos juntinho, nós somos amigos. E ele chama Abraão de amigo, mas chega um momento em que Deus prova o seu amigo. Deus abençoa muito Abraão. Deus dá bens, riquezas, Deus dá um filho, que era o filho do sonho de Abraão e Sara. Abençoa muito, mas chegou o momento da prova de Deus, do amigo, da intimidade dele com Abraão. Falou: Abraão, eu quero que você me ofereça seu filho, seu único filho, lá no Monte Moriá. E sabe o que aconteceu com Abraão? Abraão não questionou, mas Deus, o que é isso, Deus? O Senhor me pedindo meu filho, o Senhor que me deu, como é que o Senhor pede? E agora, o que vai ser de mim? O que vai acontecer comigo? E Sara, quando Sara souber que eu matei o filho? E as pessoas, Deus, como que vai ser? Nenhum momento a gente ouve na Bíblia que Abraão questionou a Deus. Ele simplesmente obedeceu. E tem uma música que canta de Abraão, que eu acho lindo, né? Que o pastor Tele canta essa música também. E essa música fala, né, que quando ele estava indo ali, levando o seu filho, provavelmente ele ia chorando dentro dele. Abraão provavelmente estava com a sua alma, claro, partida, e muita dor e desespero. Mas ele sabia que o amigo jamais falha e que nele podemos confiar. Momento em que nós vamos orar ao Senhor, clamar diante de Deus pela nossa nação, clamar diante de Deus pelas nossas autoridades, pelos nossos governantes, os governantes da nossa cidade, aquelas pessoas que foram constituídas diante da nossa cidade. Esse mesmo protesto que a nossa nação está fazendo, tem que haver essa mesma responsabilidade na hora de nós votarmos. Como cidadãos, nós temos que valorizar o nosso voto, investigar a vida do candidato que você vai votar, orar a Deus, dizer: Deus, me mostra, me dá discernimento para quem eu devo votar, e fazer isso com muita responsabilidade, porque muitas das coisas que está acontecendo é culpa do próprio povo, mas nós vamos orar a Deus, que pode mesmo mudar todas essas coisas. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos orando nesse momento. E hoje a nossa oração, Senhor, é voltada para o nosso país. É voltada para o presidente do nosso país, pelas autoridades constituídas na nossa nação. Senhor, nós queremos orar para que as decisões dessas autoridades venham trazer benefícios ao povo brasileiro, que a economia do nosso país, Senhor, seja mudada. Senhor, abençoa os ministros da Justiça, abençoa o ministro das Forças Armadas do nosso país, para que haja segurança, Senhor, para que diminua a violência, para que, Senhor Jesus, acabe os assassinatos, os roubos, ó Pai, na nossa nação. Ó Deus, a corrupção da nossa nação, ó Pai. Abençoa a nossa presidente, que quando ela vier, Senhor, votar as leis, que ela possa fazer isso com discernimento.
Deus, que essas leis não sejam contrárias, Pai, à pregação da Tua palavra. Deus, em nome de Jesus Cristo, que a corrupção da nossa nação acabe, Senhor. Ó Deus, que venha a justiça social, que venha a presença de Deus sobre o nosso país, a Tua presença que traz mudanças e transformações. A Tua presença é o que mais nós precisamos, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que o Brasil seja do Senhor Jesus Cristo, que o Brasil tenha o Senhor como o Deus único dessa nação, ó Pai. Nós oramos nesse momento. Eu oro por essa pessoa que está orando comigo agora, que ela receba paz, que ela receba a segurança que vem do Senhor, que ela receba a proteção de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Eu convido você a estar conosco nas nossas reuniões na comunidade Sol da Justiça. Você é nosso convidado. E se o Senhor Deus assim o permitir, nós estaremos de volta no próximo programa. Deus te abençoe.